Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te falar dito, de haver te falado dito. Necessário vos é nascer de novo. Até aqui. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós colocamos um tema para essa noite que é tempos de começar a ver ou enxergar o reino dos céus. O versículo 3 diz assim, respondendo Jesus, dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver. Ele não pode ver o reino de Deus. O homem, a mulher que não nascer de novo, ele não pode ver, ele não pode enxergar o reino de Deus. O tema é tempos de começar a ver ou enxergar o reino de Deus. Irmãos, essa história de Nicodemos, ela é intrigante para nós e bem necessária. Porque Jesus vai dizer, e o escritor, o evangelista João, ele vai dizer no primeiro versículo, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Um homem que conhecia tudo de Bíblia, um homem que conhecia tudo, era um religioso. Ele sabia cumprir o que Deus tinha ordenado por intermédio da lei como ninguém. Um homem que cumpria a lei, um homem dedicado, um homem esforçado, e um homem de uma certa forma experiente, maduro, que ele teve um discernimento por intermédio do Espírito Santo. Ele teve um discernimento que os milagres que Jesus fazia, que as obras que Jesus fazia, só poderia ser de Deus. Porque não poderia homem natural, sem ter uma influência de Deus, fazer o que Jesus fazia. E ele falou isso para Jesus. Então esse homem era, na nossa visão, era um homem bem-aventurado, porque ele conseguiu contemplar o agir de Deus no meio do povo. E irmãos, muitos de nós temos essa qualidade de ter esse discernimento no meio da igreja, no meio do povo, no meio do mundo que vivemos, de ver Deus agindo. Nicodemos viu muito Deus agir por intermédio de Jesus na vida dos outros. Mas chegou um momento que ele precisava ver Deus agir por intermédio de Jesus na vida dele. Nicodemos estava acostumado a ver Jesus fazer milagre na vida dos outros que estavam ao lado dele. E ele, como um governador dos religiosos, ele como um grande líder espiritual da sociedade, ele não teve essa experiência até aquele dado momento. Mas ele contemplou Jesus dizer para o cego, enxerga, volta a enxergar. Ele contemplou Jesus dizer para o paralítico, levanta e anda. Ele contemplou
ficou sabendo, ele olhar para a túmula de Lázaro e dizer: Lázaro, sai para fora. Mas quando chegou a vez dele, ele teve que contemplar Jesus, dizer para ele que era necessário ele nascer de novo. Eu não sei, irmãos, o que é dolorido, o que é mais dolorido do que viver a vida inteira paralítico, viver a vida inteira cego, ou ouvir o que Nicodemos ouviu. De primeiro momento, é tão profundo isso, porque quando a gente olha para o cego voltar a enxergar, a gente vê um ato de vitória. Mas quando a gente olha para Nicodemos, quando Deus diz para ele: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo. E isso, irmãos, cria um pânico, cria um choque dentro do ser humano. E nessa noite Deus nos reuniu aqui com esse propósito. É tempo de nós voltar a enxergar, é tempo de nós enxergar o reino dos céus. Porque nós viemos para a igreja, participamos dos cultos, contemplamos o agir de Deus no nosso meio, vimos Deus trabalhar. Em algum momento nos incomodamos porque enxergamos tantas coisas boas acontecendo com os outros. Em algum momento parece que Deus se esqueceu de nós. E ficamos naquele dilema. Voltamos para casa, voltamos para o próximo culto. E o ciclo é o mesmo. De Deus, de nós contemplar Deus agindo, movendo as águas no meio do seu povo. E alguém fica se perguntando: e quando que será a minha vez? Mas você já parou para pensar que com pouco a tua vez não é para você andar, não é para você enxergar, mas é para você nascer de novo? Você já parou para pensar que o que Deus tem para você não é isso que você tanto quer e espera? Quando tu entra por aquela porta e chega: bom, eu vim em mais um culto e nesse culto eu preciso receber o que eu preciso receber. Mas você se esquece, nós se esquecemos que com pouco não é isso que Deus quer para você. A Bíblia vai dizer que em um momento um homem entrou carregado por uma cama dentro de uma casa de oração, dentro de um ponto de pregação. Desceram ele pelo telhado e ele chegou até a frente do altar onde estava Jesus pregando. Alguém trouxe essa pessoa porque essa pessoa não tinha condição de vir dentro da igreja. No caso dessa pessoa, a necessidade dela era física. E ela precisou que alguém trouxesse ela. E quantos entram por essa porta sem condições espirituais e fraca? Só chegaram porque alguém insistiu, só vêm porque alguém foi lá e buscou, só vêm porque alguém foi lá e deu carona, só vêm porque alguém ligou antes e disse: vamos lá, hoje é teu dia, você vai chegar aqui e nós vamos cantar o hino da vitória. Quantos chegam por aquela porta e adentram por aquela porta nessa circunstância, trazido por alguém, porque não tinha condição nem física, nem psicológica, nem espiritual, de entrar por aquela porta. E quando se depara com a vontade plena de Deus,
Acontece o que aconteceu com Nicodemos, quando Jesus disse para ele: não te espantes, porque estou falando para você que é necessário tu nascer de novo. Por que que ele se espantou, irmão? Por que será? Por quê? O versículo 7 diz: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Por que que ele ficou admirado? Porque jamais ele pensou que era necessário ele passar por esse processo. Ele achou que com pouco ele precisava de uma cura da coluna, de uma cura física, de uma cura psicológica. Jamais ele pensou que a cura dele era espiritual. Aquele líder, aquele pastor, aquele obreiro, aquele orientador necessitava nascer de novo. Quantos homens, quantas famílias aquele homem orientou? Tem uma Jaqueline, uma Beth. Como um líder, quantos ele orientou como fazer um bom sacrifício? Porque um dos papéis dele era orientar os seus liderados, como sacrificar quando pecasse. Quando alguém pecasse, o que precisava fazer? Nicodemos ia lá instruir-se. Como é que é a tua condição monetária? Eu sou pobre, então vai lá e entrega uma pombinha. Leva uma pombinha. Não, eu já sou mais abastado, então vai lá e leva um cabrito. Vai lá e sacrifica. Vai lá e fala para o sacerdote que tu está... Quantos ele orientou e aconselhou de como agradar a Deus? Mas chegou o momento que ele precisou abrir os olhos, que ele precisou entender que ele precisava agradar a Deus. É necessário que tu nasça de novo. E o versículo que nós lemos, o primeiro, vai dizer, Jesus respondendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Primeiro coisa que nós precisamos entender, aqui Jesus está falando de entrar, certo? Nós vamos ver o verbo aqui, entrar. Lá no versículo 3, nós vamos ver o verbo ver. Olha lá, versículo 3. Se um homem não nascer de novo, ele não pode ver. Primeiro vem o verbo ver, depois o verbo entrar. Nicodemos precisava ver o reino de Deus, para depois ele poder entrar. A necessidade de nós ver aonde nós vamos entrar. E qual era a condição que Nicodemos chegou na presença de Jesus? Ele chegou com seus olhos escuros. Ele estava numa escuridão. Estava cego espiritualmente. Ele não sabia onde ele estava se metendo. E Jesus disse: Nicodemos, tu precisa ver. Tu precisa enxergar. Não basta tu chegar para mim e dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus, que Deus é comigo. Não. O que se trata aqui não é da minha pessoa. O que se trata aqui é você. Você precisa nascer de novo. Esse nascimento, irmãos, Jesus vai pontuar dois pontos necessários que nós vamos encontrar nesse nascimento. Primeiro, ele precisa nascer da água e do Espírito. João Batista, ele batizava para quem é que os irmãos aí? João Batista, ele batizava para arrependimento. O batismo com água, essa água que Jesus está falando aqui, é o batismo de João.
É necessário haver esse batismo para arrependimento. Lá no discipulado, lá no básico do discipulado, nós vamos aprender que o batismo nas águas, ela é uma confissão pública da nossa fé em Deus, da nossa fé para a sociedade. É a nossa confissão pública para a sociedade, que agora eu estou abraçando a cruz, que eu estou assumindo uma identidade com Deus, com o Evangelho. Então Jesus disse, é necessário que nasça da água para arrependimento. Só quem aceita se submeter ao batismo é quem se encontra arrependido. Arrependido. Esse arrependimento, irmãos, ele é o primeiro passo do ser humano, do homem, da mulher, quando ele se encontra com Jesus. Aí eu te pergunto nessa noite para você refletir aí na cacholinha, aí na cabecinha. Tu já se arrependeu hoje? Tu já se arrependeu? Houve já um arrependimento no dia de hoje? Quando você orou durante o dia, durante hoje, você já pediu perdão pelos teus pecados? Ou só porque a pessoa ficou dentro de casa, quem sabe o dia inteiro, acha que não pecou? Mas, irmão Francisco, eu nem saí para a rua hoje. Arrependimento. Aleluia. João Batista, ele disse assim, o João Batista, a minha capacidade ela é limitada. Eu vou batizar vocês com água para arrependimento dos pecados. Mas está vindo um ali. Esse um que ele estava falando era Jesus. Está vindo um aí atrás que eu, João Batista, não sou digno nem de atar as sandálias dos pés dele. Se fosse nos nossos dias de hoje, ele ia dizer nem de atar o tênis dele. Por quê? Porque esse que está vindo aí, ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E com fogo. A função do fogo, irmãos, é para queimar todo o pecado. Aleluia. Mas essa ação do Espírito Santo só é mediante o arrependimento. Quando o homem e a mulher, ela se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela precisa sentir é arrepender dos seus pecados. Porque Jesus, ele confronta isso com nós. Esse arrependimento. Ninguém consegue sair da conversa com Jesus. Ninguém consegue sair diante de Jesus sem se arrepender. E Jesus estava falando isso para Nicodemos. É necessário que tu se arrependa. Esse arrependimento, ele vem com humilhação, com renúncia, esvaziar de si mesmo. Eu sou o cara, eu sou o líder, eu sou o principal da sinagoga, eu sou o governador dos judeus, eu sou o bambambam. Esvazia disso tudo. Esvazia dessa bagagem toda aí. Aleluia. Jesus só queria ouvir uma coisa dele, só o arrependimento, para ele começar a trabalhar. Alguém vai dizer assim, quem vê cara não vê coração. Mas, irmãos, o semblante do homem
da mulher que tem um coração arrependido, ele é formoso. Ele demonstra. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não sei disfarçar, nem quando eu estou feliz, e nem quando eu estou triste, ou quando eu estou decepcionado, estou zangado. Eu demonstro no meu semblante isso, as minhas frustrações. Eu não consigo tapear e dizer, o irmão está sempre 100 por hora. Não. Por quê? Porque isso envolve sentimentos. E se envolve sentimentos, a gente precisa vigiar. Porque o coração, ele é traiçoeiro. Não brinque com o coração. Não brinque com o coração. Nicodemos tinha se aproximado de Jesus e não tinha havido um arrependimento, e Jesus esclarece para ele a importância não só de ver as benfeitorias de Deus e conviver com as benfeitorias de Deus, mas da importância também de se arrepender diariamente, para também para também sofrer, para também ser participante das benfeitorias de Deus. Precisamos procurar Jesus sem reservas. A Bíblia vai dizer no primeiro versículo do capítulo 3 que Nicodemos procurou Jesus de noite. Às vezes, Nicodemos teve um privilégio de procurar Jesus numa hora que ele queria, no tempo que ele queria. E quantos de nós aqui que não teve essa oportunidade? Tivemos muitos aqui de procurar Jesus em meio à angústia, em meio ao sofrimento, à doença, ao vício, à depressão. Alguém bateu lá na porta e disse, olha, para ti é só Jesus. Vem para Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus na hora e no dia que ele quis, de barriguinha cheia. E Jesus moeu ele. Desce do teu pedestal, Nicodemos, porque é necessário tu nascer de novo. Ninguém consegue se aproximar de Jesus com coração maldio, com coração soberbo. O Senhor, ele baixa, ele derruba. Para chegar diante de Jesus é um coração contrito, humilde. Aleluia. Quem sabe você não está vendo a tua vitória porque o teu coração não conseguiu descer ainda. A resposta não chegou ainda porque o coraçãozinho não desceu, o rostinho não desceu até o pó. Quem sabe está procurando a data, a hora, o dia, o local para se encontrar com Jesus. Não espera muito, porque muitos não têm o privilégio. O Rei da Glória. Quando existe esse arrependimento, então essa pessoa nasce, ela respira um novo ar. E ela precisa nascer da água e do Espírito. Por que do Espírito? Porque o Espírito é o primeiro corpo. Os irmãos sabem que nós somos formados por 3 corpos. Corpo físico, alma e espírito. O homem e a mulher que não tem Jesus no coração, o homem e a mulher que não tem Deus na sua vida, quem domina o espírito dele é o diabo.
E através do espírito dele, Satanás manipula ele. Faz toda a vontade de Satanás. Através do espírito. E quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer da água e do espírito, Jesus estava dizendo para ele que era necessário ele deixar que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida dele. E que a partir daquele momento, o Espírito Santo dominasse o espírito dele. Então Jesus vai completar dizendo assim: porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito. Então, se o Espírito Santo, se dentro de nós nasceu o Espírito Santo de Deus, se no nosso coração habita o Espírito Santo de Deus, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós pensamos nas coisas do alto. Nós fizemos a vontade de Deus e não as vontades da carne. E qual é as vontades da carne? Gálatas vai trabalhar muito. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, se não me falha a memória. Ele vai trabalhar sobre o fruto do Espírito Santo e as obras da... Lá nas obras da carne tem uma lista. Tudo que é obras da carne. E uma das coisas é inveja, ciúme, contenda. E aí vai. E isso não é espiritual. De um número de 1 a 10. De 1 a 10, irmãos. De 1 a 10. Em que nível espiritual que você está, que eu estou? De 1 a 10. Conforme você pensa aí na tua cabecinha, de 1 a 10, que número espiritual você está? Quem sabe você vai dizer assim: ah, irmão, hoje o meu nível espiritual é 2. O meu nível espiritual hoje é 9. Conforme a tua conclusão aí no teu lugar, aí no teu banco, conforme a tua conclusão, o resultado é simples. Você está sendo guiado ou pelo Espírito Santo ou pelas obras da carne. Conforme o resultado da tua soma aí no teu lugar. Dentro dessa tabela de 1 a 10, qual é o teu nível espiritual? Conforme for, você está sendo dirigido, está sendo guiado pelas obras da carne ou pelas obras do Espírito Santo. E aí, Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne. E quem é nascido do Espírito é Espírito. É homem espiritual. É mulher espiritual. Mulher espiritual, ela respira 10 vezes. Conta até 10 vezes. Homem espiritual, ele conta até 10 vezes. Nicodemos, não te espantes, porque eu estou dizendo para ti nascer de novo. E aí, você está espantado hoje? Agora, se nós entendemos o processo, parabéns, porque o teu coração hoje está arrependido. Deixando de agir na carne para viver no Espírito Santo. Esse é o desafio de todo crente, irmãos. Diário. Por que que a liderança da igreja? Por que que a gente bate o martelo? Irmãos, vamos ficar no devocional. Faça o teu devocional. Busque ao Senhor. Ora a Deus. Lê a palavra. Fique na torre de vigia.
Fique alerta, fique atento. Por quê? Porque isso é o estímulo da vida espiritual. Quanto mais nós recuar nesse estímulo, mais a carne vai tomando conta de nós. Um exemplo fácil e simples de nós entender é essa forma de se trabalhar. É quando os irmãos perdem a unha, ou faz uma feridinha no corpo, que tira a casquinha. O teu organismo ele vai dar um jeito de ir curando, e você vai observando a cura lentamente, e tu vê que a carne vai tomando conta daquela ferida que estava exposta, aonde caiu a unha vai tomando uma outra pele, vai vindo e vai formando a unha de novo, e assim vai indo. Assim é nós, o crente, quando nós recuamos, irmãos, do mundo espiritual. Vem vindo a carne aos pouquinhos, vai tomando conta, e aquilo que estava já vazio já não está mais, porque está sendo preenchido pela carne. Quando vê, nós estamos virados numa bola de carne. E aí nós começamos a cheirar carne, porque estamos vivendo na carne. Vocês já viram falar no crente que cheira carne? É aquele crente carnal, crente que não ora, crente que não jejuma, crente que não busca Deus. Ele é religioso, ele é o crente Nicodemos. Ele acha que está agradando a Deus, mas não nasceu de novo. Ele está cheirando a carne. E aí vem a palavra do Senhor e diz que o leão, Satanás, ele é como um leão que está rugindo, procurando quem possa tragar. Aí eu faço uma pergunta básica para a igreja nessa noite. Leão gosta de carne ou de vegetal? Leão é carnívoro. Quanto mais o crente cheira a carne, mais o leão se aproxima, mais o leão chega perto, mais aquele que pensa que é leão vai chegando perto, e se cumpre o que a palavra diz. Satanás está como um leão procurando o crente carnal para tragar ele, para pegar ele. Por quê? Porque ele começou a cheirar carne. Se o diabo está rodeando as nossas vidas, é porque nós estamos deixando de viver no espírito e viver na carne. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo para poder viver o sobrenatural, os milagres. Eu tenho acompanhado alguns pastores, amigo meu, pela rede social, e nas suas igrejas eles colocaram o janeiro profético, de 7 dias de campanha em prol do janeiro profético, isso e aquilo. Mas é errado? Não é errado. Não é errado. A gente vai fomentar os irmãos a ser vitorioso, a buscar dentro daquele momento, daquele período, um propósito, e vir naqueles dias com seu propósito e buscar Deus. E Nicodemos era assim. Ele vivenciava os milagres, mas na sua vida ele não experimentou o milagre. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o maior milagre registrado na Bíblia Sagrada é quando o ser humano conseguiu nascer de novo. Porque nós podemos entrar no céu, irmão, sem um braço. Nós podemos entrar no céu cego. Nós podemos entrar lá no céu atirado. Nós podemos entrar lá no céu vítima de um câncer que não fomos curados. Nós podemos entrar lá no céu aleijado. Nós podemos entrar lá no céu, irmão, com uma doença que nós não fomos curados. Nós podemos entrar lá no céu, irmão, com uma doença que nós não fomos curados. Nós podemos entrar lá no céu, vítima de um câncer que não fomos curados. Nós podemos entrar lá no céu aleijado.
com problema na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco. Mas você jamais vai ver uma pessoa que não nasceu de novo entrar no céu. Ninguém que não nasça de novo pode entrar no céu. O maior desafio para nós é nascer de novo e se manter no caminho. Eu não estou dizendo para você desistir de buscar a Deus através da tua cura, para a tua cura, para a tua vitória, mas esse não é o foco. O foco é quando tocar a trombeta, todos nós com dor na coluna ou sem dor, é nos encontrar nas mansões celestiais. Porque nós nascemos de novo, nós se encontramos com Jesus, nós viemos aqui, pregamos, cantamos, mas conseguimos nascer de novo. Porque, irmãos, de nada vai adiantar se nós vir aqui pregar, se nós vir aqui cantar, se nós vir aqui pular e nós não nascer de novo. Vai tocar a trombeta e nós vamos ficar. Nascer de novo. Jesus foi bem passivo e disse: não te incomodes. Não te incomodes, porque eu estou te dizendo para tu nascer de novo. Porque é um privilégio tu ouvir isso nessa noite. Jesus estava dizendo para Nicodemos naquela noite: é um privilégio você ouvir isso, que é necessário você nascer de novo. Difícil era se eu lhe batesse nas costas de Nicodemos, mas Nicodemos, tu é importante mesmo, tu é uma bênção, tu é mesmo fervoroso, mas Nicodemos precisava nascer de novo, mas ninguém cruzou no caminho dele e disse isso para ele. Ele foi para o inferno e sem saber que precisava nascer de novo. Mas naquele dia rompeu a aurora na vida de Nicodemos, e ele pôde ter uma chance na vida dele, de Jesus se passar na frente dele, no caminho dele, e dizer: é necessário que tu nasça de novo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto o amor de Deus aqui sobre nós. É o amor de Jesus sobre a tua alma, sobre a tua vida. É o amor de Jesus sobre a nossa alma nessa noite. Aleluia! Você poderia estar ouvindo tanta coisa bonita, tantas palavras doces na noite de hoje, por alguém especial, mas Deus nos reuniu aqui nessa noite. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para nós, nesse culto de quarta-feira, que é necessário nós refletirmos sobre nascer de novo. Às vezes nós achamos que já nascemos de novo, mas está faltando Espírito aí, está faltando Espírito Santo agir aí, está faltando nascer do Espírito. Aleluia, aleluia. Está faltando nascer do Espírito Santo. Está faltando nascer do Espírito. Está faltando os frutos do Espírito. Está faltando o fruto do Espírito. Aleluia. Nos colocamos em pé nesta noite. Aleluia.
Eu quero orar por você. Passe aqui. Aleluia. Deus quer renovar as tuas forças. Deus quer renovar o teu ânimo. O Espírito Santo quer movimentar as coisas aí. O Espírito Santo quer mexer em você. O Espírito Santo quer mexer em você nessa noite. Quer mexer em você. Quer mexer em você. Aleluia. Aleluia. Sharamandaraia. Sharamandaraia. Ramandarai. Shuramandarai. Ramando, Goraman, Dorabon, Doriandarai, Shuramandarabandai. Duramando, o Espírito Santo quer renovar você. O Espírito Santo quer renovar você. Quem não fala em língua estranha, receba, abre o teu coração, desarme esse coração, te desarme nesta noite. Deixa Deus agir aí no teu coração, te desarme. Deixa Deus agir aí nesse coraçãozinho de carne. Deixa o Espírito Santo agir aí. Chore, chore, chore. É melhor chorar aos pés de Jesus do que no leito de enfermidade. É melhor chorar aos pés de Jesus do que num quarto escuro depressivo. É melhor chorar aos pés de Jesus do que na sarjeta desse mundo. Chore aos pés de Jesus. Se tiver de pedir perdão, peça. Se tiver de se humilhar, se humilhe. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui. A ação de Deus está aqui. Amado e soberano Deus e Pai que está nos céus, em Tua presença, Senhor, nos colocamos diante de Ti, mais uma vez. E te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelos louvores. E temos certeza que a tua palavra está fazendo o que lhe apraz.